bom dia com muita alegria. Jovem Pan. Muito bom, de volta e comunicando aqui no Super Manhã, o ponto alto da notícia pela sua Jovem Pan News, tá certo? Você pode ouvir também a nossa programação pelo nosso site www.jovempanam1020.com.br. Olha, e eu recomendo que você acompanhe mesmo, tá? Eu tô recebendo aqui o Kael César, ele que faz um trabalho, está em Alagoas para fazer um trabalho interessante aí nos próximos dias. Estava falando com ele aqui nos bastidores, aprendendo mais sobre tarô e também a arte da cartomancia. É alguns detalhes que o Kael já trabalha há algum tempo lá em São Paulo. Ele também trabalha com apometria. Você sabe o que é isso? É uma ferramenta que ajuda também em casos de desobsessão. Você também não sabe o que é isso? Pois é, você deve acompanhar essa entrevista, aprender um pouco mais aqui com o Kael. Ele que foi uma grande novidade aqui trazido hoje pela nossa querida Bia Nunes, né? Ela que sempre lembra de mim quando tem algum assunto que possa atrair a sua atenção. Ele vai ministrar um curso de tarô e também da arte da cartomancia entre os dias 23 e 24, no Espaço Ananda, tá bom? Então ele está aqui em Maceió para fazer esse trabalho. E são muitas as atividades que ele desenvolve lá em São Paulo, onde ele estuda psicologia, mas também trabalha com regressão, tá certo? Empecilhos astrais, terapia, aí também de relacionamento e realinhamento, perdão, e isso são temas que a gente vai abordar nessa entrevista. Eu vou aprender, você também, ouvindo aqui a participação do Kael César. Kael, fiz aqui uma misturada dos vários assuntos que a gente pode abordar, são muitas frentes de trabalho, mas eu queria que você fosse bem didático na sua fala, porque como eu te falei, estou aprendendo, vou aprender com você e os ouvintes também vão conhecer um pouco mais. Primeiro, vamos desmistificar a questão do preconceito. Qual é o tipo de trabalho? Como é que você atua? Alguma religião impede o seu trabalho? Alguém pode ter algum impedimento com o seu trabalho? Muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan. Obrigado, senhor Marcos. O nosso trabalho não tem nenhum pressuposto negativo com religião alguma. Então a gente diz que são ferramentas, então não é uma religião em si. Então qualquer tipo, umbandista, espírita, evangélico, católico, independente da religião que siga, tudo não tem impedimento nenhum. Tanto para as cartas, quanto para a terapia, quanto para a apometria. Tanto que a apometria não é uma religião, é um conjunto de ferramentas. Um conjunto de ferramentas. Você falou para mim que você só trabalha para o bem. O que significa dizer é que em algum momento tem pessoas que lhe procuram para o mal também, é isso? Ou pensando que você tem um poder de trabalhar para o mal? Se a gente partir do pressuposto, é uma explicação mais científica, que tudo é vibração. Se você diminuir o nível atômico, o átomo ele só se mexe quando alguém está numa sala. Tanto que existe um cientista japonês que ele fez algumas animações respondendo à água por ou um insulto ou por tipo uma palavra de afeto, por Mozart, por a voz do Hitler. E a água mexe. Olha só. Então com a voz tipo de Hitler, ela se deforma. Com a voz do eu te amo, ela se torna alguns polígonos. E sempre com a estrutura perfeita, uma simetria. Então, se a gente consegue influenciar na água, então a gente influencia o ser humano, porque ele é composto 70% de água. 70% de água é um princípio, né? Ele buscou essa ferramenta prática, obviamente, para compreender também a vida. O ser humano tem muitas complexidades, né? Obviamente, a gente é formado aí por essa energia positiva para o bem, mas ao longo do curso da nossa vida, algo acontece e, de repente, você está mais para baixo, você está mais empolgado, você tem mais disposição para algumas coisas. Isso tem a ver com esse campo energético que vai mudando com o tempo, Kael? Sim. Se você tem uma explicação também científica, porque nossas avós ou mães falam assim, nossa, essa pessoa chegou e matou a minha árvore, ou matou a planta. Minha plantinha. Se todo mundo pegar uma planta e todo dia você pôr a mão em volta dela e ficar vibrando positivamente, você vai crescer, você é lindo, meu dia foi bom, hoje foi bacana, uma planta cresce. Se outra você colocar a mão e desejar o mal mesmo, olha, o meu dia foi terrível, tem uma pessoa assim no meu trabalho, essa planta morre. Por que acontece, Caio? Você falando agora me ocorre. Às vezes você entra em alguns ambientes e você se sente extremamente bem por conta do odor, por conta do design do lugar.
ele transmite realmente algo positivo, mas também tem situações que você vai em algumas repartições, eu não sei porque ocorre isso, mas tem um clima assim pesado, parece que está todo mundo querendo que você se dê mal, né? E que você faz uma pergunta, a pessoa já lhe responde mal. Quer dizer, então tem pessoas que têm uma carga negativa, isso é verdade. Sim, aí você acaba vibrando negativamente. Então o seu corpo vai tendo essa demanda. Aham. Qual o problema? Que a gente só atrai o nosso semelhante. Então, se existe toda uma parte boa, uma parte de luz, uma parte bacana, deles encarnados que nos auxiliam, que seria o anjo da guarda, o mentor, o santo, cada um denomina do modo que achar melhor. Aham. Parcialmente existe uma carga que é ruim. E lembra que o oposto atrai o oposto. Então, o semelhante atrai o semelhante. Então, se você tem uma vibração negativa, se você é mal-humorado, você é ruim, você vai atrair uma companhia espiritual do mesmo gênero. E vai ficar dessa maneira. Eu estou falando isso porque, às vezes, por exemplo, não existe na minha concepção algo tão triste quanto um velório. Mas, às vezes, você vai a um velório, mas parece que a pessoa, a história dela, as pessoas que estão lá, elas vão dando uma acalmada, assim, e você não se sente mal naquele ambiente, né? Não se sente para baixo. Em compensação, em outras situações, onde deveria haver só vida, você encontra alguém, mas você fala, fulano, tudo bem com você? Fala, tudo bem nada. Por que você está esbanjando essa felicidade? A pessoa meio que se incomoda até com a felicidade do outro. Isso acontece, Caio? Muito. O princípio que a gente costuma chamar de zóio gordo, ou que você está precisando benzer, assim, esses termos, mal-olhado, né? É o quê? Energia negativa. Do mesmo jeito que você mata a plantinha, se você decreta aquilo para uma pessoa com essa maldade, às vezes inconsciente, você o abala também. Então temos que tomar muito cuidado nessa situação. Por isso a gente fala, eu já estou me sentindo carregado ou pesado. E aí você faz algum processo terapêutico e você fala, nossa, sai de lá renovado. Sai de renovado, entendi. Quando você fala de tarô, o que é que a gente pode explicar para quem está nos ouvindo o que é o tarô? Ou essa arte de cartomancia? O tarô é uma leitura do seu inconsciente coletivo, do seu inconsciente. O que acontece? Baseado no autor Jung, ele trabalha que todo mundo sabe o que vai acontecer na nossa vida. O problema é como decodificar. O tarô, assim como sonhos, ele vai te dar símbolos e cabe ao cartomante interpretá-los. Então todos temos o inconsciente, que é baseado na nossa vivência, no que a gente já teve. Então o inconsciente coletivo que a gente traz de lá de trás. Usando o seu exemplo. Um velório no nosso inconsciente coletivo é algo negativo, eu perdi alguém. Agora, no meu inconsciente pessoal, pode ser algo legal, algo bacana, porque eu não vejo aquilo como esse modo. Eu vejo talvez, ele voltando e reencontrando os pais, algo assim. Então, o que cabe ao tarólogo é conciliar os dois e fazer com isso. Tanto que, quando você joga esse jogo de cartas, a pessoa saca a carta e você vê que sempre que ela tiver, tipo, um problema, vai sair sempre a mesma carta. Tem esse detalhe. E no caso do tarô, ele só funciona quando você fala, vou fazer a leitura do tarô, quer dizer que é uma interatividade de quem está fazendo a consulta com a pessoa que está colocando a carta. Quem busca a carta sou eu, é isso? Se eu estiver lá fazendo uma consulta contigo, sou eu que vou estar meio que interferindo ali no processo na hora. Sim, como lembra da parte do átomo? Então, se a gente resumir a nível atômico, eu sou átomo, você é átomo, as cartas são átomos, a mesa também. Então, nada mais é do que a sua interação atômica sacando as cartas. Então, você interage. Quando você toca nelas, ela vai vir sempre o que o seu inconsciente precisa. Um exemplo, se a pessoa extremamente se sacrifica, se fica numa parte de vitimismo, pode vir a sair um enforcado, que simboliza talvez um auto-sacrifício para que ela melhore. Então, cada carta tem códigos. O que basta é você conseguir conciliar isso com o que a pessoa está sentindo, está passando. Agora, você vai ter que ter muito cuidado, né, Caio? Porque, de repente, se você encontra uma pessoa frágil emocionalmente, você sabe que uma palavra, ao invés de levantá-la, pode até destruir mais ainda, ou botá-la mais para baixo. Então, você vai trabalhando isso, meio que ela tenha consciência do momento que ela está passando, é isso? Isso é muito interessante você levantar esse ponto, porque é aí que mora muito do preconceito ou até do perigo. Então, quando você procura um cartomante, qualquer terapia, mesmo um psicólogo que seja, você está aberto. Então, existem pessoas muito boas, mas existem pessoas negativas também, que usufruem desse momento para tirar uma vantagem. A gente, no nosso centro de Rio Preto, a gente sempre pensa que não. Tanto que nossos trabalhos lá são totalmente gratuitos, visando o quê? Que a pessoa melhore. Por quê? O meu intuito não é que você venha todo mês ler. O meu intuito é que você venha, mostre os seus problemas e a gente trabalhe eles, para que você não necessite disso. É uma
questão mais de Vai curiosidade. virar uma dependência da carta ou da sua orientação, né? Quem é que foi o primeiro pesquisador, ou pelo menos onde é que tem origem essa ideia do tarô? Qual foi o povo no mundo que entendeu que essa relação com as cartas poderia ter uma relação de equilíbrio com a vida das pessoas? Ela é extremamente datada de muito antigo. Então, alguns dizem que começou no Egito, outros dizem que começou em Roma. Alguns dizem que remetem até aquela cidade que foi representada por Aristóteles sobre Atlântida, Certo. que é uma coisa pouco mais... Considerada, inclusive, uma cidade imaginária, né? Sim, então Para alguns e para outros é presente na literatura e teria existido realmente. Então tem muito, assim, dúvidas de onde começou. Já o baralho cigano começou há menos tempo. No máximo, assim, existem algumas datas na Romênia de 200 anos. Mas tanto uma arte quanto a outra é totalmente incerta onde começou. Em ambos os casos, eles trabalham exatamente essa relação com o ser humano? Sempre é para o ser humano, essa questão do convívio, da representação da vida? Sim, sempre voltada para esse afeto. Eu costumo dizer que tudo que move qualquer tipo de terapia é o amor que você coloca lá. Não tem como você plantar bondade se você não tem. Você só pode doar para a pessoa aquilo que tem em você. Então, todos podem ler? Sim, desde que você tenha empatia. Qualquer pessoa é apta para aprender qualquer tipo de mediunidade ou qualquer tipo de terapia. Todos nós nascemos com uma predisposição mediúnica e podemos adaptar qualquer uma outra. A diferença é o quanto você vai ter de amor e de zelo nisso. Por que algumas pessoas têm a capacidade, Kael? Olha, para você que ligou o rádio agora e está sem entender nada, Marco, que história é essa? Eu estou recebendo aqui o Kael César. Ele está aqui para apresentar as técnicas que ele domina de apometria, tá certo? E também trabalhar com terapias de regressão, empecilhos astrais, terapia de realinhamento, tá certo? E ele vai trabalhar isso aqui com os alagoanos durante uma semana. Ele vai ficar um tempo aqui na capital alagoana. E eu estou abordando, aprendendo aqui também com a fala do Kael. Até para que você, do outro lado, né, perca o preconceito e comece, a partir de agora, a conhecer um pouco mais desse trabalho que ele desenvolve. Kael, por que em algumas pessoas, e eu acho que isso deve ter ocorrido na sua vida também, são mais sensíveis do que outras, independente da formação? Você falou que qualquer um pode ser trabalhado para compreender esse fenômeno mediúnico, né, e ajudar o outro. Mas tem pessoas que já na infância ela tem uma capacidade diferenciada. Por que isso acontece? Todos. A gente trabalha numa questão assim que existe a reencarnação. Então, para mim reencarnar, para mim quitar alguns débitos negativos, eu escolho vir no médium, independente da minha religião. A minha sensitividade está ali. Então, esse tipo de pessoa, ele costuma sentir tudo com muito mais força. Então, você vai num ambiente feliz, intensifica extremamente a felicidade. Num ambiente triste, um ambiente amargo, ele intensifica muito. Então, a gente acaba dizendo que mais cedo ou mais tarde, ele vai caminhar para um lado desse. Independente da religião dele. Ele vai poder utilizar esse dom que veio. E utilizar para o bem. Para o bem. O ideal é utilizar para o bem. O correto sempre é para o bem. Tudo que você faz, você tem... volta para você num quesito assim 3 vezes mais. Então, se eu plantar amor, carinho, vai voltar isso. Se eu plantar tristeza, ódio, vai voltar isso também. Como é que foi o seu processo? Como é que foi a sua descoberta para esse tema? Desde quando você começou a se interessar? Eu percebo que você tem muito conteúdo, então teve um momento que você teve que estudar também. Em que momento esse tema ele passou a entrar na sua vida? Eu comecei com 9 anos de idade. Tinha uma senhorinha que ela fazia, a gente dizia benzer, né, lá em São Paulo. E aí eu ficava acompanhando ela. E um dia ela estava com umas cartas na mesa. E ela tirou uma carta para mim e falou: o que simboliza isso? E era uma senhorita de cabelo preto sentada na beira de um penhasco. Eu falei: parece que ela está muito triste com algo do passado. E ela tirou uma outra carta. E ela falou: você está acertando. Aí falou: vem cá. E ela foi me ensinando o que as cartas faziam. E a partir disso eu fui aprendendo, nomeando. E ela veio a falecer e deixou alguns instrumentos comigo. E eu parti assim. Eu cresci com essa ideia do amor, do afeto que ela sempre teve de cuidar das pessoas. E a gente foi lapidando isso. E quando atingiu uma idade, eu falei: vou montar uma casa para ensinar. Porque a maioria das pessoas chegam lá totalmente perdidas. Com uma dor que não sabe de onde está. Com um desânimo que não sabe onde está. Com uma depressão, com uma ansiedade. Você faz um tratamento simples. De 3, 4 encontros. Ela melhora e ela passa a aprender aquilo.
Eu digo, você é obrigado a trabalhar na parte mediúnica ou espiritual? Não, mas você tem que compreender. Porque se eu compreendo, eu sei que isso não é meu, eu sei que isso é uma influência, eu sei que isso é uma energia. Você meio que é o canal para que a pessoa também trabalhe a questão do autoconhecimento. Sim, o autoconhecimento é extremamente Você importante. divide o que você tem, mas acima de tudo a pessoa tem que entender o processo que acontece com ela. Sim, porque cada um tem um peso e uma medida. Entendo. E isso ele carrega para toda a vida e pode alterar para o bem ou para o mal, a depender do comportamento Depende dele. do comportamento dele. Quando você fala de terapias, o que é que você acha que está mais presente hoje na questão da sociedade como um todo? A necessidade de fazer essa regressão para se ver no momento atual ou tem que fazer outros caminhos primeiro para você poder se entender, se compreender? Varia muito de caso para caso. A gente, como eu mencionei, nossa proposta é sempre auxiliar. Então eu vou dizer assim, vou fazer os 4. Se você tiver interesse, curiosidade, sim, mas às vezes a pessoa está com problema afetivo. O realinhamento de chakra basta. Ou às vezes ela tem uma dor que ela não sabe onde que está, ou a regressão já basta. Então vai de cada caso. Mas hoje o que mais pega realmente é porque o ser humano, ao mesmo tempo que ele está conectado com todas as pessoas, ele está extremamente sozinho. Então garanto que muita gente está ouvindo a gente, hoje está sentindo um vazio que ele já tentou tampar com comida, com álcool, com amores, com afetos, com toques, e não funcionou. Esse vazio é espiritual. Conhecendo a espiritualidade, isso tampa, e é nítido, é questão assim de 15 dias a pessoa melhora. Quando você propõe a regressão, essa regressão vai até que momento da vida da pessoa? Até o intrauterino, por exemplo? A nossa regressão, ela trabalha com vidas passadas. Então, a gente não trata nada dessa existência. Certo. A gente vai trabalhar o que ela foi em outra vida. Tentar identificar de onde vem, talvez, aquele drama que ela está vivendo hoje. Sim. A gente trabalhou uma vez uma senhorita, ela tinha muita dificuldade com um abandono que ela passou. E foi um caso afetivo muito simples, mas ela sentiu uma dor descomunal. E durante uma regressão foi retratado que ela era casada com esse rapaz e ele saiu de barco para fazer uma viagem e nunca voltou, optou por não voltar. E ela esperou ele toda essa existência. Então, a gente chama de ressonar. Ressonou essa energia e quando ela reencontrou ele nessa vida, sentiu totalmente aquilo novamente. Então, é muito legal porque você pode saber a data, não específica, mas o local que era, como que funcionava. E o legal é que a gente não tem uma anamnese. Então, a gente não pergunta nada. A pessoa só vem, a gente isso que é interessante, tá? O Caio estava falando comigo antes aqui, e aí ele conversando, tô aqui com meu irmão, ele pode olhar algo para você também e tal. E não vai precisar de dados, à exceção do nome da pessoa, só o nome da pessoa. Apenas o nome ou uma imagem. Não vai ter aquela entrevista prévia que vai dar pistas para o Caio saber algo sobre com quem ele está conversando. E é justamente esse o segredo da história. Durante o processo, ele vai descobrir esses elementos que em algum momento a pessoa guarda meio que em total segredo. Você falou da regressão e falou também há pouco da questão dos chakras. Você faz o realinhamento de chakras. Vamos explicar para o nosso ouvinte o que é isso. Primeiro, o que é chakras? Né? Certo. Os chakras são nossos pontos energéticos. São 7 pontos, onde cada um é responsável por alguma situação. Então, temos o chakra laríngeo. Então, ele é responsável pela fala, pela comunicação. Pessoas que têm esse chakra que está um pouco deturpado, geralmente acontece numa discussão. Com meu namorado, com meu trabalho, com meu patrão, e eu não coloco para fora o que eu sinto. Automaticamente me dá uma gripe, dor de garganta. Então, você vai trabalhando isso. São 7 pontos. E nossa terapia é um desenho de como o chakra deveria estar, como ele está hoje e o que ele te afeta. Então, um exemplo. Meu chakra gástrico. Ele está relacionado à nossa aceitação, à nossa energia, ao nosso bem-estar. Se ele estiver desregulado, a pessoa não tem ânimo, ela não tem capacidade de relacionar as situações. É como se a pessoa nadasse e morresse na praia. Ou se ele está disfuncional para outra situação, a pessoa é extremamente ansiosa, não consegue se concentrar em nada. Então a gente realinha ele. E a pessoa volta a sentir ele completamente tranquilo. Quando você fala em realinhar e você encontra alguém com esse nível de desequilíbrio, a pessoa pode vir a adoecer, por exemplo? Não. Todo o processo energético é apenas positivo. Então, o que acontece? O máximo que pode acontecer, um exemplo, a pessoa tem um problema cardíaco muito grande, não cardíaco físico, no chakra cardíaco que é responsável pelos nossos amores. Certo. Então, um exemplo, eu tive um abandono muito grande, isso me dói muito. Durante aquela terapia, você pode lembrar desse abandono, porque realmente ele está sendo arrancado. Você pode se emocionar um pouquinho, mas sempre é muito tranquilo.
Depois, um sentimento de bem-estar, como se a pessoa pisasse em nuvens mesmo, porque você realinha totalmente a sua energia. No caso, quando você fala isso, a pessoa ela demonstra isso para você e também ela relata que ela, olha, realmente eu estou me sentindo melhor, passei a me sentir melhor. A sua função nessa tarefa, Kael, é meio que ser um mediador, um orientador para que a pessoa se descubra isso? Sim, tanto que o nosso meio de trabalho ele é diferenciado na nossa terra lá, porque quando a pessoa faz um realinhamento de qualquer coisa, que seja um reiki, um passe, a gente tem o costume de falar, você tem que voltar toda semana. O nosso meio de trabalhar, não. O seu problema ele é gástrico, então você tem que fazer uma atividade para melhorar isso. O seu problema é o básico, como a gente tinha mencionado, muito apego, então você tem que trabalhar a caridade. Então a gente explica para a pessoa que ela pode fazer quantas terapias ela quiser. Se ela não mudar o coração, fazer uma reforma íntima, de mudar o modo dela ver com mais amor e mais caridade, ela não vai conseguir mudar o padrão. Um detalhe também é que esse seu trabalho não substitui a chamada medicina tradicional. Você está orientando a pessoa a ter consciência do problema. De modo algum. O que a gente trabalha na proposição de que toda doença física teve início no perispírito. Então a gente trabalha em Rio Preto com cirurgia espiritual também, só que a gente já recomenda, não largue nada físico. Continue nos seus tratamentos e você vai fazendo a cirurgia. E a gente tem casos lá de câncer que foram melhorados, de pessoas que tinham doenças extremamente complicadas, onde a dor nunca ninguém conseguiu encontrar, fibromialgia, e a pessoa sai de lá totalmente A fibromialgia, tá? Ele está tocando aqui, é uma doença emblemática. A fibromialgia, ela tem um pico de uma crise, né? Quando está em plena crise, que o cabelo dói. Isso é uma coisa impressionante. É uma relação com uma doença, e eu já vi um especialista tendo que abordar isso, obviamente como cientista ele não queria admitir, mas ele passou a ideia de que parece ser uma coisa realmente transcendental, uma coisa espiritual, porque a pessoa, depois que passa a crise, fica com a vida completamente normal, mas em algum momento, ela é uma doença de fundo neurológico também, ela tem uma descarga de dor no organismo, no corpo, né? Que o cabelo dói. Você já encontrou alguém nessa condição, Kael? Sim, a gente costuma tratar algumas pessoas disso lá com bastante frequência. Na nossa tese, no modo que a gente trabalha, a fibromialgia, ela simboliza que você tem uma mediunidade muito alta, a gente chama de missão espiritual. Então você veio aqui fazer uma mudança, ou para fazer operação, ou para cuidar, para ter uma diferença. E eu nunca trabalhei. Então o nosso chakra responsável por isso é o gástrico. Então ele está expandindo. E o que acontece? Todas juntas da pessoa vai passar a sentir essa dor. É meio que mediunidade sem trabalhar, é meio que básico. A pessoa sempre vai ter dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, como se carregasse o mundo e sempre se sentindo esgotado. Tem situações no dia a dia, né, que obviamente para você que está acompanhando, não sei se acontece com você, mas eu já ouvi relatos e parece que a gente também fica com a sensação, você era para ter dormido relativamente bem, passou até de 8 horas de sono por ali, mas você levanta e parece com a sensação de que continua cansado e que não conseguiu relaxar ali durante o sono, não atingiu aquele estágio realmente de tranquilidade. E o interessante, fica com a sensação de que está carregando um saco de açúcar nas costas, é extremamente pesado. Isso é um sinal de que algo naquele dia não está legal? Não só naquele energeticamente falando? Aí isso já é a função do empecilhos astrais. O que acontece? Às vezes a pessoa passa um dia extremamente bem, normal, trabalha tranquilo, chega em casa, a vibração dele baixa, então ele começa num processo de depressão, de se sentir um pouquinho triste. Ele dorme mesmo lá que 10 horas, 8 horas, e ele acorda no outro dia totalmente destruído. Por quê? Ele puxa aquelas companhias espirituais e acaba dando uma brecha para o que a gente chama de obsessão. Então ele acorda muito acabado, porque essa, a gente chama de entidade, suga essa energia. A obsessão, para que o nosso ouvinte entenda, dentro da teoria de que você trabalha, é o quê? A obsessão seria companheiros espirituais negativos, que visam se alimentar da gente, tanto consciente como inconsciente. Um exemplo, eu venho a desencarnar num acidente de carro, então tenho muita dor. Isso é inconsciente, eu vou buscar alguém que tem uma energia boa para me ficar próximo. E aí surge aquelas dores que a gente não sabe de onde veio. Então nosso processo é o quê? Conscientizar que esse desencarnado, você aconteceu, você pode ir para casa e fazer um encaminhamento.
Entendo. Para você que ligou o rádio agora, na audiência rotativa do rádio, estamos conversando aqui com o Cael César. Paulista, está em Maceió, vai ministrar alguns cursos aí de uma semana de trabalho aqui na capital alagoana. Cael, você estuda psicologia. Eu até brinquei com você aqui, você tem algum tipo de conflito em relação a isso? Porque, em geral, parte, né, dos psicólogos, inclusive aqueles pesquisadores, são muito céticos em relação a outra coisa que não seja a própria teoria. Como é que é a tua relação, da tua formação em psicologia, com esse trabalho espiritual que você também realiza? Eu consigo trazer uma coisa bem legal, assim, eu consigo diferenciar o que é e o que não é. Então, se a pessoa tem uma crença espiritual, a gente consegue falar, olha, talvez o seu tipo de tratamento seja melhor em uma outra situação. Assim como algumas pessoas que buscam tratamento espiritual, na verdade, necessitam de um psicólogo. Então, acho que para cada caso é uma medida e um peso. Então, a gente acaba colocando ele no melhor trabalho possível. Hoje a gente está vivendo no Brasil, né, uma situação de tensão política, tensão econômica, de certa maneira os relacionamentos das pessoas ficaram muito aflorados. Ah, você pensa contrário a mim, e aí você vira um inimigo lá na rede social e tal. Você percebe que do ponto de vista de energia, o país vive um momento meio tenso, assim, meio que na linha de fogo realmente? Tem um livro que chama 2019, feito pelo Chico Xavier, e que ele disse que o Brasil realmente vai passar por uns perrengues até essa data. Depois disso, tudo vai se estabilizar. Até 2019? Pô, Caio, estamos fritos, né? Falta mais 3 anos ainda. 3 anos. É como se a gente conseguisse sobreviver a isso. Essa é uma situação interessante, está aqui o Cael César trazendo. Vamos falar do trabalho que você vai fazer aqui em Maceió. Onde é que as pessoas podem te encontrar nesse período que você vai estar aqui na cidade? Tem um telefone de contato que eu vou passar, e só entrar em contato que a gente já consegue agendar. É esse número aqui, ó. Vai lá, vai passando aí. O Cael César, ele vai ficar dia 23 e 24 de julho, já tem essa palestra que vai acontecer exatamente no Espaço Ananda. Fica localizado na rua Íris Alagoense, 570, no bairro do Farol. Essa tá mantida, né, Bia? Tá aqui a Bia confirmando, portanto, dia 23 e 24. Eu tenho um paciente para você. Ligou agora. Eu não sei se é obsessão, se é terapia de regressão, se é empecilho astral, mas você vai ouvir agora. James Gagueira, bom dia. Bom dia. O Marquinhos, bom dia. Falou ontem e eu também... Cael. É o Cael. Meu filho está com um negócio aqui que é 25 anos atrás, há 30 anos atrás, uma terapia de regressão para você essa segunda e da a gagueira e a médica que eu fui olha a doutora Cátia que ela é espírita e é psicólogo e faz esse tipo de terapia. Certo, de regressão. Você fez lá 25 anos atrás. O que é que apareceu lá? Isso aí, até que ele foi inclusive pago pelo bancário, o fiscal bancário. Eu fiz uma regressão. Uma semana inteira. Até a minha vida de antes, de novo, de 4 anos atrás, ver a tona, ela levou tudo. Eu só notei uma certa melhorada da gagueira, mas após ela outra vez voltou. Viu, cara? Eu não sei se é sério ou se é errado, cara. Se tem bastante de uma nova terapia dessa, de regressão. Ele fez há 25 anos. Deixa eu traduzir aqui. Fez há 25 anos. E ficou uma semana frequentando.
e percebeu alguma mudança, mas obviamente você percebe que o problema está mantido. Pergunta do James, se fazendo agora poderia, no caso dele, você já percebeu aí como que é um nível de cagueira severo. Exato mesmo. E tanto que já está incorporado no seu apelido há anos, né? Eu conheço o James há mais de 20 anos e é o James Gagueira. Se poderia buscar algum tipo de ajuda nesse sentido, Caio? O seu caso, meu querido, é mais relacionado a uma apometria. Digamos que você tem alguns companheiros espirituais relacionados à Inquisição. Então, sempre vão estar tentando trazer isso à tona enquanto não trabalhar eles. Foram várias vidas que passaram por esse tipo de situação. Entendo. E aí, no caso, a gente está no rádio, obviamente, o Kael não está aqui com essa missão, né, de fazer essa consulta. Precisaria de uma conversa um pouco melhor, mas é possível trabalhar. Sim. É desafiador, mas é possível trabalhar. Sim, a gente já lidou com alguns casos similares. Uma senhora uma vez fez uma operação e uma corda vocal dela simplesmente lá foi assim, não teve rompimento, nada, e ela começou a falhar. Então ela falava com uma voz muito rouca. E durante a terapia veio um obsessor que dizia que na outra vida ela o enforcou, que ele vibrava para que isso acontecesse. Então o trabalho, no caso dele, é um trabalho um pouco mais extenso. Então é retirar os companheiros, realizar essa regressão para ver em que vida está ressonando. Chega a ser desafiador, né? Sim, porque existe um processo kármico aí também. Então vai ser baseado no quanto de afeto, de amor, de caridade que ele vai poder fazer com o próximo para ver a melhoria em maior tempo. Ou em menor tempo. Muito bom. Está aqui o Kael César trazendo as informações, o conhecimento dele também para Alagoas. Você ficou de divulgar o telefone, foi quando o James fez a ligação. Para quem está nos ouvindo, onde é que pode encontrar o Kael nessa semana que ele vai estar aqui em Maceió, conversando com pessoas da cidade, de fora dela, quem estiver por aqui. Fica à vontade, Kael. É 967 0400. Repetindo. 967 0400. 0400. Kael César, só tenho a agradecer a sua presença. Espero que o ambiente aqui, o astral, tenha sido legal, que a gente possa ter passado, para quem está exatamente nos ouvindo, né, parte aí do seu conhecimento. Muito mais você vai ter aqui com a participação dele. Seu irmão se levantou, isso é um bom sinal? Não sei. Como é o nome do seu irmão? É Caio. É o Caio. Caio, você pegou meu nome lá no início da entrevista. Abre o microfone para ele lá, ô Diogo. Se for muita bronca, deixa para falar em off. Mas se quiser já fazer a sua participação também, o Caio está acompanhando o irmão, vai ficar aqui também essa semana, aqui em Alagoas. Logo, pouco antes da nossa entrevista, o Kael, ele deu a dica para mim. Disse, olha, se você quiser, a gente pode olhar como é que está a questão dos chakras, dos meus chakras. E a referência que o Caio teria seria apenas o meu nome. E o Caio já levantou ali, eu acho que é um bom sinal. A gente está concluindo a entrevista. O que é que tem por aí, Caio? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu fiquei até empolgado com o caso do nosso espectador, porque é sempre muito bacana a gente ver como a espiritualidade pode atuar diretamente na nossa vida em vários campos diferentes. Às vezes não só necessariamente nessas questões energéticas, mas elas podem influenciar diretamente na maneira com que a gente enxerga o mundo, como a gente trata as outras pessoas e, acima de tudo, como a gente trata nós mesmos. Então, é uma coisa muito próxima. Eu acho importante a gente perder um pouco essa estigma de achar que são só cultos religiosos, que eu tenho que frequentar algum lugar ou algum ambiente. Na verdade, a espiritualidade é muito mais próxima. Então a gente exercita ela no dia a dia, conforme você trata a sua família, conforme você trata a si mesmo. Então é importante a gente perder um pouquinho dessas questões de querer separar o plano físico do espiritual, sendo que eles são uma junção. E é muito bacana essas terapias, como a gente apresenta um leque muito expandido, assim dizendo, então a gente consegue de fato atender várias necessidades. Então, tanto é que algumas pessoas ficam em dúvida, mas como é que será que eu posso resolver o meu problema? Então eu aconselho que às vezes, se você não tiver uma orientação muito bacana, você entra em contato com a gente analisa talvez a sua necessidade e indica uma terapia específica, que foi como o Kael reforçou. Cada terapia tem um foco principal. Então, às vezes, uma questão sentimental ou alguma coisa internalizada, por mais que eu faça regressão e possa estar associada, o realinhamento de chakra é mais indicado. Ou às vezes eu tenho muitas cargas negativas astralmente ou muitos empecilhos, aí uma captação e uma limpeza seria mais indicado, porque não vai adiantar tanto a regressão, porque não vai ser tão significativa. Então seria importante a gente adaptar
para a terapia que for mais convencional à necessidade do paciente. Muito bom. Agora vamos falar de mim. Você colocou e pegou meu nome. O que é que você pode trazer aí de informação? Eu estou falando, se for muita bomba, fala em off. Mas fica à vontade aí, Caio. É muito importante também para a gente ressaltar nessas questões da terapia os ambientes necessários para estar realizando os procedimentos. Então a gente recomenda que até as pessoas que lidam com esses campos tomem um pouco de cuidado com aonde eles realizam as atividades e como fazem. Porque, como a gente sabe, a espiritualidade tem o lado positivo e o lado negativo. Então pode acontecer algumas influências não tão bacanas, por ambientes não tão pesados e tudo mais. Naturalmente, se a gente for voltar para a linha do chakra, que cada um desempenha um papel específico no nosso comportamento, nos nossos sentimentos. Certo. Então, só de você olhar para a pessoa, a própria personalidade dela reflete alguns aspectos desses chakras. Então, naturalmente, por exemplo, por você lidar com essas questões da comunicação e tudo mais, Isso. naturalmente o seu Eu vivo de palavras, vou logo dizendo para você. naturalmente o seu chakra laríngeo é um poço de positividade, é o meio como você se Legal. comunica, conforme você se expressa. Então, você tem muita facilidade de transmitir conhecimento, de lidar com ideias, de, digamos assim, dissipar conhecimento, principalmente com várias massas. E sem preconceito, que é melhor, né? Melhor ainda. Só que algumas pessoas que têm esse chakra muito aflorado, às vezes têm um pouquinho de dificuldade com lidar com sentimentos muito internalizados. Então resolvem tudo sozinho, tem uma tendência a ter uma imagem mais forte e às vezes guardar muito para si mesmo. Então, e às todo vezes- mundo acha que você tem solução para tudo também, né? Exatamente. É muito Então- cobrado por isso. Ainda mais, aí a gente entra em outro chakra, que é essa questão do chakra básico, que é a nossa conexão com a Terra. Algumas pessoas que transmitem uma imagem de firmeza, de solidez, têm uma tendência a acumular responsabilidade de todo mundo que está ao redor. Ih, Então as rapaz. pessoas te enxergam como alguém bacana que vai pegar os seus problemas. Então elas vão lá e depositam tudo em você. É verdade. Que por consequência você acaba nutrindo muitas responsabilidades, mais do que você pode aguentar, e às vezes acaba se sobrecarregando. E Então, fica triste porque não resolve, né? exatamente, aí acaba comprometendo até as suas próprias responsabilidades. Por isso é muito bacana o nosso atendimento, que além de realinhar esses pontos, a gente faz como se fosse um diagnóstico. Porque se a pessoa continuar nas mesmas atitudes, vai voltar o problema tudo de novo. Vai voltar, Então é né? importante que ela tenha esse acompanhamento e essa instrução. Muito bom. Obrigado pela luz aí, né? Pelo menos não foi uma coisa tão bombástica, né? Você Imagina. trabalha diretamente com o Cael, é isso? Isso, a gente trabalha com terapias alternativas, ele é mais voltado para essa área do tarô, adivinhação e uso de oráculos. Eu me considero um terapeuta holístico e sou mais voltado para essas terapias alternativas, que é a regressão, elemento dos chakras, captação de empecilhos e tudo mais. Muito bom. Obrigado pela tua fala aí. Fala bem também, né? Estudou muito aí o Caio. Caio César, sucesso na sua estada aqui na capital lagoana. Espero que em outros momentos, voltando aqui à capital, dá uma passada aqui na Jovem Pan. Vai ser um prazer aprender um pouco mais. E sucesso também na sua caminhada, claro, a sua formação aí como psicólogo. Eu que agradeço. Muito obrigado pela participação, Sr. Marcos. Muito bom. Agora são 11 horas e 1 minuto. 11 horas e 1 minuto. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com muito mais aqui no Supermanhã. Hoje cheio de energia, né? Acima de tudo, energia positiva para você. Daqui a pouco eu volto. Até já.